E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente vai ver um pouco da ligação covalente, que é o início, tá? Para vocês poderem fazer os exercícios da apostila. A gente viu ligação covalente, a gente viu qual é o principal objetivo quando você faz uma ligação, né? A gente chegou a discutir que o objetivo principal quando a gente faz uma ligação é adquirir estabilidade. Na ligação iônica, essa estabilidade vem através da união entre cargas opostas, né? Essa força eletrostática que mantém elas juntas. Na última aula, que foi uma matéria extra, né? Não tem na apostila, é a justificativa de como é formada uma molécula não, desculpa, como é formado um composto iônico através das energias envolvidas no processo, tá? Agora a gente vai ver a ligação covalente. O que seria a ligação covalente, tá? De novo, na ligação covalente, você forma uma molécula, tá? Ligação covalente é a ligação que forma moléculas, beleza? Ela é muito importante porque a gente vê a ligação covalente, a gente forma a molécula e nessas moléculas a gente observa como que é a interação entre elas, que é um pouco mais para frente que a gente vai ver, tá? O objetivo é o mesmo, você forma moléculas ou macromoléculas, a gente vai ver isso, beleza? E acaba se tornando algo estável, tá? Mas assim, essa estabilidade vem através do que? De um emparelhamento de elétrons. Tranquilo ou não, gente? Foi? Então, quando você tem um emparelhamento de elétrons, você tem uma ligação covalente. Essa ligação covalente pode formar uma molécula ou uma macromolécula estável, tá? Então, como seria mais ou menos isso aqui? Olha só, você tem dois átomos, tá? Esses dois átomos se juntam e formam uma ligação, né? Aqui ocorre o compartilhamento que a gente fala de elétrons. Você tem dois tipos de moléculas. A gente fala que aqui é uma molécula discreta, tá? Discreta. E o grafite é uma macromolécula, é uma molécula nada discreta, tá? Agora, presta atenção comigo. Quando você pega dois átomos e eles preferem compartilhar elétrons do que, vamos colocar assim, um perder elétron, né, e o outro ganhar, é porque eles têm algo em comum. O que seria isso em comum? Eles gostam muito de elétrons, né? Ou seja, eles têm uma afinidade eletrônica boa, eles têm uma eletronegatividade boa, mais afinidade eletrônica, né? Eles gostam de elétrons. Então, quando você tem um ametal ligado, vou botar assim, ó, AM, tá? Ametal, mais um ametal, como os dois gostam muito de elétron, eles vão preferir o que? Se compartilhar elétron para ficar estável. Quando você tem um ametal com hidrogênio, isso também acontece. E quando você tem dois hidrogênios ligados, tá? Hidrogênio mais hidrogênio. Beleza? Essa aqui é a principal característica de uma ligação covalente. Compartilhamento de elétrons para você formar uma molécula ou macromoléculas, e isso é observado muito. Compostos que são feitos de ametais com hidrogênio, eles são ditos apresentar um caráter covalente bastante acentuado. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Aí você se pergunta, cara, como que eu formo uma ligação covalente? Cara, como que isso forma? Para você formar uma ligação covalente, você tem que ter um equilíbrio entre as forças de repulsão e atração. Olha o que eu desenhei aqui para ti. Olha só, olha para mim. Acompanha junto comigo, por favor. Vou pegar a régua, olha só. Aqui você tem um átomo, os elétrons aqui, né? Certo? Os elétrons aqui você tem os elétrons e aqui o núcleo com a carga positiva. O que vai acontecer, querido? Quando você aproxima esse átomo desse, olha o que eu vou botar. Essas linhas tracejadas aqui, elas correspondem a uma força de repulsão, né? Esse núcleo se repelindo com esse núcleo e esse elétron se repelindo com esse elétron, tá? Aqui está o elétron. Foi? Né? Núcleo e eletrosfera. E lógico que quando você chega perto, o núcleo de um átomo, ele atrai o elétron do outro e
vice-versa, concorda comigo? Beleza? O elétron daqui atrai o núcleo daqui, o mesmo acontece com esse átomo, né? O núcleo daqui atrai o elétron daqui, né? O que está em rosa é a força de atração, tá bom? Quando ocorre o equilíbrio entre isso, entre essas forças de atração e repulsão, você meio que forma uma distância, ela é caracterizada por uma distância. Você tem eles mais, são 3 pontos, eles mais distantes, eles se aproximando, eles na distância de equilíbrio e eles muito próximos, tá? Quando você tem um equilíbrio entre essas forças de atração e repulsão, você forma a ligação covalente, tá bom? Ou seja, isso é refletido nesse gráfico aqui. Esse gráfico é muito importante você saber analisar, tá? Estou pegando 2 átomos aqui, tá? Distância pela energia potencial, tá bom? Lembrando que numa ligação química, seu objetivo é sempre abaixar a energia. Os 2 átomos vão tender que a distância deles está tendendo ao infinito entre eles. O que está acontecendo? Conforme você vai diminuindo a distância entre eles, olha só, eles vão se aproximando, a energia potencial o quê? Vai caindo. Chega um mínimo aqui. O que seria esse mínimo? Cara, esse mínimo é marcado para você, tá? Esse mínimo aqui na distância seria o quê? A distância seria o comprimento da ligação. Então, por exemplo, vou botar uma situação hipotética aqui. Se eu tenho hidrogênio, esses valores são para o hidrogênio, tá? Ou seja, esse valor aqui, ó, de 0,074 nanômetros, seria a distância da ligação, tá? Ou seja, seria o tamanho da ligação, que é o quê? É a distância de equilíbrio, vamos colocar assim. Quando você vai aproximando esses caras aqui, existe uma aproximação máxima na qual ele fica estável, onde ocorre o equilíbrio entre as forças de repulsão e atração. Ali eu formei a ligação covalente, tá? Como ali eu formei a minha molécula, essa distância é a distância da ligação. E essa energia é a energia da ligação, tá? Como que é medida essa energia? Quando você quebra uma ligação, você fornece energia para ela, tá bom? Quando você forma, ela libera energia, como se fosse assim. Para você quebrar essa ligação, você tem que fornecer para ela, ou seja, só em relação a sinal, é como se o sinal, quando você forma uma ligação, quando você quebra uma ligação positiva, quando você forma uma ligação é negativo. Então, por exemplo, quando você quebra a ligação HH é mais 436. Então, quando você forma, é menos 436, tudo bem? Você tem que se lembrar que esse ponto aqui é o ponto, sempre vai ter, tá, mano? Esse gráfico do poço. Ele vai ter um ponto mínimo que ali vai estar a energia da ligação e a distância da ligação, a distância entre os átomos. Se você observar, conforme você, se a partir daqui você aproximar mais eles, ele já perde totalmente esse equilíbrio entre as forças de repulsão e atração. As forças de repulsão começam a imperar, vamos colocar assim, e o que? E a energia dele sobe, ou seja, ele acaba não ficando mais o que? Estável. Tá bom, gente? Isso é muito importante você guardar. Isso já foi perguntado no Enem. Ele te deu aqui, ó. Ele te deu um ponto aqui, um ponto aqui e um ponto aqui. E perguntou o que estava acontecendo. Que você aumentava a temperatura, você estava aqui junto. O que acontecia quando você tinha aqui a temperatura 1, aqui T2 e aqui T3? Uma questão difícil, tá? O que vai acontecer? Conforme você está aqui, conforme você aumenta a temperatura, e ele marcava as temperaturas aqui, o que vai acontecer? Você concorda que a distância entre eles vai o que? Aumentando? Só que a ligação não quebra. O que acontece com eles? Vai aumentando a distância entre a ligação, entre os átomos. Ela vai aumentando, você concorda comigo? Tá a temperatura até aqui, T1. Né? Aqui era o T0. T1, aí você vem aumentando, pum. Aí você aumenta mais um pouco a temperatura, lógico, né? Os átomos ficam mais agitados, a distância da ligação vai aumentando. Vai aumentando, vai aumentando. Ou seja, esse aumento da ligação, do distanciamento entre os átomos, antes dela se romper, antes de você levar ao infinito, você está meio que dilatando ele, tá? Essa seria a resposta lá. Show? Agora vamos lá. A gente tem algumas coisas, a gente tem 2 situações, tá? Na tua apostila tem compostos que obedecem à regra do octeto, a gente vai ver esses primeiro, depois os que não obedecem.
Quem obedece à regra do octeto, eles ficam com 8 elétrons na camada de valência. Tem a regra do octeto e a do dueto, tá? Porque o hidrogênio precisa de 2 só. Então, olha como que você vai proceder, beleza? Hidrogênio, H2. Botei o hidrogênio. Quantos elétrons ele tem na última camada? 1. Eu botei uma bolinha. Quantos elétrons ele tem na última camada? 1. Botei outra bolinha. Fiz o compartilhamento, ó. Vou botar aqui, ó. Assim, ó. Foi, ó. Só pra gente fazer junto. Como já estava pronto, botei. Esse cara precisa de 2 elétrons, eu envolvo os 2 elétrons. Essa aqui é a fórmula de Lewis, anota aí. Cada compartilhamento é representado por um traço. Foi? Fórmula estrutural. Peguei o nitrogênio, ele tem 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Para chegar a 8, eu vou fazer 3 compartilhamentos. Botei 3 traços. Você está reparando que em cima do nitrogênio aqui está sobrando elétron, não está? O par de elétrons sobrando, eu posso botar o quê? Um traço. Ou seja, você tem essa representação e essa. Vou fazer aqui para ti, ó. Vou fazer outra molécula, calma. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Junta. Agora tem 7, né? Porque cada compartilhamento que tu faz, quando você contar, tu vai fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Esse elétron e esse elétron fazem parte tanto desse oxigênio quanto desse agora, quando eles compartilham. Ó, fiz a fórmula eletrônica, agora eu vou fazer a estrutural. E eu vou botar com os pares de elétrons representados, tá? Olha só. Sobrou 2 pares de elétrons, então eu boto 2 traços. Tá? Essa aqui seria uma representação chique do que seria a ligação covalente, tá? Eu quero que você treine bastante montar a estrutura de compostos covalentes, tá bom? Vou deixar de exercício para vocês fazer esses aqui, ó. NH3, tá? A gente lembrando, a gente vai ver agora só que respeitam a regra do octeto, tá? A gente vai ver muitas coisas que respeitam a regra do octeto. Faz esse aqui, ó, NH3, F2, tá? CO2 já foi. Deixa eu ver uma outra boa para você colocar, ó, CH4, tá? Todos aqui eles respeitam a regra do octeto. E assim, esse treinamento inicial para você saber montar, eu quero que, ó, vamos lá. Quero que você entenda como que você forma um composto covalente, emparelhamento de elétrons. Cara, existem 3 modelos para explicar a ligação covalente. Um modelo é mais rebuscado do que o outro. A gente vai ver o modelo da estrutura de Lewis, tá? Que é esse compartilhamento de elétrons. Tem um outro que é o TLV e tem o TOM, teoria da ligação de valência e teoria do orbital molecular. A gente não vai ver isso, tá? Não se preocupa. A gente vai ficar muito vendo estrutura de Lewis. Como que a gente monta essas estruturas, como que o cara conseguiu prever, através do compartilhamento de elétrons, como se forma uma ligação, tá? E entender que esse compartilhamento de elétrons, ele é possível devido ao quê? A esse equilíbrio entre as forças de repulsão e atração. Você vai ver na tua apostila que tem umas paradas assim, elementos que não seguem a regra do octeto. Carga formal, a gente vai ver isso no outro momento. Ligação covalente a gente vai bem devagarzinho. Tá bom, queridos? Ok? Um abraço. Eu tô gravando esse vídeo no sábado, amanhã é dia das mães, né? Um beijo aí nas mães de vocês, tá? Muita saúde. Espero que em breve estejamos juntos novamente, tá? Grande beijo.